Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Sanches, eu sou conhecido na capoeira como Morcego, eu moro aqui em Belo Horizonte. Eu quero falar sobre um assunto que de verdade eu pensei muito se eu ia falar sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão concordar, como também outras vão discordar. Mas é muito importante que a gente tenha esse pensamento divergente entre os capoeiristas, porque assim a gente consegue trazer novas situações e estudar um pouquinho mais sobre a nossa arte, porque isso é muito importante. Existe um tema que tem trazido muito conflito dentro do cenário da capoeira de muitos anos, que é a capoeira e a religião. Eu nasci num berço cristão e pratico capoeira há 26 anos. Já sofri muito preconceito com a capoeira por eu ser cristão. Mas, depois de 26 anos de capoeira, eu entendi que eu tinha um propósito aqui dentro. E o propósito, quando eu falo aqui dentro, é dentro da capoeira, né? É poder estudar um pouquinho sobre a origem da capoeira. Eu fico vendo vários mestres, que por sinal são mestres que eu considero muito do fundo do meu coração. São pessoas que são muito influentes na capoeira, não só mestres, como professores, contramestres, tutores, que falam super bem da nossa arte, mas às vezes colocam o ponto de vista dele religioso na capoeira, né? E eu quero aqui colocar o meu ponto de vista baseado no livro sagrado, sobre a religião e sobre a capoeira. Será que a capoeira tem ligação realmente com a religião ou não? Será que eu posso trazer a capoeira para o cristianismo? Será que eu posso levar a capoeira para o judaísmo? Será que eu posso levar a capoeira para as religiões afrodescendentes? Será que eu posso fazer isso? Então é muito importante que a gente entenda sobre isso aí, mas para a gente entender, a gente precisa saber o que é realmente prestar culto. O que é religião é prestar culto, né? Quando você tem uma religião, aquela religião ela possivelmente está prestando culto a alguma entidade religiosa. Então, para você prestar culto, você precisa ter um básico para você prestar culto. E eu quero falar isso baseado no livro sagrado, que é a Bíblia, e contar para vocês a história de Caim e Abel. E vai ser muito rápido essa história para a gente voltar novamente para a religião e a capoeira. Mas para isso eu te peço que você ouça esse vídeo até o final para que você possa tirar as suas conclusões. Abel e Caim eram dois irmãos, filhos de Adão e Eva. Se você não conhece essa história, está no livro de Gênesis. Procura conhecer, muito bonita por sinal essa história. Caim, ele tinha uma profissão. A sua profissão era agricultor. Ele plantava hortaliças, frutas, vários tipos de coisas relacionado à horta, né? E Abel, o seu irmão, tinha uma profissão totalmente oposta da dele. Ele era pastor de ovelhas, ele tinha contato com ovelhas, com cabras, cabritos, cavalos, bois. Enfim, ele trabalhava com essa situação. Duas profissões totalmente distintas uma da outra, apesar que as duas estão mais ou menos no campo, né? E uma certa vez, Deus pediu para que os dois fizessem um holocausto, para que pudesse prestar culto a ele. E Deus deu essa característica de como seria esse culto. Para eles poderem prestar esse culto, Deus tinha pedido para que eles trouxessem o sangue de um animal, para que fosse oferecido até ele como holocausto. Ou seja, Deus pediu um sacrifício de sangue. Certo? Quero abrir aspas aqui e dizer exatamente por isso que Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue. Para quê? Para que não continuasse essa questão de matar animais. Deus não queria que isso acontecesse. Então vou fechar o parênteses aqui e voltar agora de novo. Deus pediu um culto e nesse culto precisava ter sangue. Só que é o seguinte, Caim, que não trabalhava com os animais, pensou assim, poxa, se eu trabalho com hortas, se eu trabalho com frutas, eu vou prestar a Deus um culto, mas da maneira que eu quero. Eu vou levar para ele aquilo que eu tenho de melhor. E ele pegou os seus melhores frutos, as suas melhores hortaliças, colocou ele num cesto muito bonito e levou esse cesto até o altar onde deveria ser ofertado a Deus. E para surpresa dele, por mais que ele tenha feito um cesto bonito com frutas, com legumes bonitos, Deus não aceitou o seu culto, não aceitou a sua adoração, porque não era aquilo que Deus tinha pedido para ele. Abel fez exatamente o que Deus tinha pedido. Matou uma ovelha e ofereceu sangue para Deus. E naquele momento, Deus aceitou o seu sacrifício porque foi aquilo que ele tinha pedido.
Então, pessoal, não é porque você quer fazer que a sua entidade vai aceitar. Ela só vai aceitar aquilo que ela quiser. Isso é a realidade. Então, para a gente entender se a capoeira é culto ou não, se ela é religião ou não, a gente tem que entender se ela presta culto a alguém. Ok? Então, para a gente entender, é bem fácil. Vamos lá? A capoeira nasceu aonde? A capoeira nasceu no Brasil, certo? Ela é uma arte genuinamente brasileira. Nascida aqui, criada por negros africanos que vieram da África com suas religiões para o Brasil. Qual que foi o propósito da capoeira quando ela foi criada? Você sabe? Se você não sabe, eu vou te explicar. Estou falando aqui para capoeira e para não capoeiristas, então de repente os não capoeiristas não sabem. A capoeira foi criada aqui no Brasil no intuito de defesa. O negro estava sendo escravizado aqui no Brasil durante anos e ele precisava de se libertar de uma coisa que estava sendo ruim para ele, ele estava sendo massacrado aqui no Brasil. E na realidade eles não podiam treinar nenhum tipo de arte marcial, a única coisa que de repente era autorizado para eles fazerem era dança. Por isso que a capoeira é disfarçada em dança. Então quando o negro chegava, o senhor do engenho chegava no canavial e olhava para o negro, ele estava lá no meio da capoeira, que é aquele mato ralo, com de repente uma expressão de sorriso, fazendo qualquer tipo de movimento que não caracterizava que era luta. Por quê? Porque senão quando ele fugisse para o mato, o capitão do mato ia pegar ele, ele chegava lá e ele ia lutar com o capitão do mato. Então era proibido qualquer tipo de artes marciais, mas a dança ainda era uma coisa permitida. Então é exatamente por isso que o negro criou uma luta disfarçada de dança. Então capoeira não é dança, capoeira é luta, ok? Capoeira é luta. E qual foi o intuito da capoeira? Prestar culto a alguma entidade religiosa ou ela foi criada para se proteger, como defesa? Ah, te peguei. Então a capoeira foi criada como defesa. Ela não foi criada para prestar culto a ninguém. E eu vou mais além. Eu vou perguntar para você, capoeirista, quando você vai a uma roda de capoeira, você vai para prestar culto a alguém? Você vai ali para adorar qualquer tipo de entidade religiosa? A Jesus, Oxum, Oxóssi, ou quem você é devoto, com todo respeito a todas as religiões? Né? Quando você vai para ali, você vai para prestar algum tipo de culto ou você vai para se divertir, você vai para praticar uma arte, né? Aí de repente você respondeu para mim assim: "Não, eu vou lá para cultuar alguém". Você pode ter respondido isso aí. Então eu quero te levar a pensar de uma outra forma também. Já que você foi levado ali para prestar o culto a alguém, será que esse alguém está aceitando esse culto da maneira que ele pediu? Por quê? Lembra de Caim e Abel? Caim ofereceu uma coisa que não era aquilo que ele tinha pedido, não era aquilo que Deus tinha pedido. Então ele ofereceu uma coisa que não estava dentro dos parâmetros que Deus tinha pedido. Então de repente você pode estar fazendo isso de coração, indo até uma roda querendo prestar um culto a alguém. Mas será que esse alguém está recebendo isso como oferta? Eu acredito, baseado no livro sagrado, que esse alguém não está recebendo, porque isso não tem nada a ver com a religião. Então é muito importante, pessoal, que a gente consiga diferenciar a religião do esporte, porque são duas coisas totalmente diferentes. O esporte não vai infiltrar na religião, como a religião também não vai infiltrar no esporte. E eu quero aqui abranger e dizer que eu não estou puxando nem para o lado da direita, nem para a esquerda, nem para o norte, nem para o sul. Eu estou dizendo que a capoeira é um esporte. E eu costumo dizer que a capoeira é um esporte secular. O que é um esporte secular? É uma coisa que não está relacionada a nenhuma religião. Nem cristão, nem candomblé, nem umbanda, nem cristão de evangelho. Está relacionada a nada. A capoeira está relacionada a um esporte secular. Agora, qual é o problema do capoeirista que tem religião criar uma música pedindo proteção para a entidade religiosa dele, para ele poder entrar numa roda de capoeira? Qual o problema disso? Não tem problema nenhum, eu faço isso. É muito importante que você, não só na capoeira, mas qualquer esporte que você for praticar, que você peça proteção à sua entidade. Faz o nome do pai, do filho, faça a sua oração da maneira que você quiser. Mas não traga capoeira, não rotule a capoeira como ela sendo uma religião. Porque a capoeira não tem religião. O que tem religião é o capoeirista.
Então, quando a gente prega nas redes sociais que a capoeira está vinculada a qualquer religião, seja ela de matriz africana ou não, possivelmente a capoeira vai perder muitas pessoas que não acreditam na mesma fé que você. Então, se eu sou cristão e começo a falar que a capoeira é cristã, quem não é cristão não vai vir para a capoeira achando que a capoeira tem alguma coisa a ver com aquela religião e eles não fazem parte. Então é muito importante que a gente tenha consciência e saiba lidar com essa situação para que a capoeira possa continuar crescendo, ganhando os holofotes mundiais como ela já ganhou, mas eu acredito que muitas coisas boas ainda estão por vir. Então eu sei que a capoeira nasceu aqui no Brasil por negros africanos que tinham suas religiões de matriz africanas. Mas o propósito desses negros não foi prestar nenhum culto com a capoeira. O propósito deles foi exatamente se defender. Então, se você tem algum ponto de vista, de repente você quer conversar comigo a respeito desse assunto, não importa a sua graduação, se você é mestre, se você é contramestre, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso para a gente poder chegar em uma situação onde onde as pessoas se sintam um pouco mais à vontade. Tá bom? Hoje eu me sinto um pouco mais à vontade dentro da capoeira porque eu estudei sobre o assunto e eu consigo argumentar com pessoas que acham que a capoeira tem algum tipo de religião. Eu falo no cenário cristão, né? As pessoas do cenário evangélico. Então eu consigo argumentar isso, inclusive sobre o instrumento, tambor, berimbau, cada pessoas que criam cada mito na cabeça que vocês não acreditam. Então é muito importante que a gente fale sobre isso. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. E se eu não tirei, eu peço que você, de repente, queira entrar em contato com a gente. Deixa aí seu comentário, fale sobre o assunto que você quer que a gente fale. E a gente vai buscar da melhor forma possível para todos nós chegarmos a um bem comum. Esse aqui é o meu propósito e que nós possamos realmente levar a capoeira à frente aí e fazer o melhor por ela, tá bom? Capoeira é capoeira, religião é religião e a gente tem que respeitar todas as religiões, tá bom? Beijão no coração de todos vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau.